Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Agora vamos falar de um assunto que é muito importante, é a poda. A poda. Quem aqui já teve experiência de na sua vida, passar por uma fase frutífera? Uma fase assim que você teve resultados bons? Talvez ganhou pessoas para Jesus, talvez você criou um ministério. E logo depois dessa fase frutífera, veio uma fase assim seca. Uma fase assim de tudo parou. Ou até mesmo o ministério que você iniciou foi tirado de você. Alguém aqui já passou por uma coisa dessas? Tudo bem. Para muitos crentes é um choque. Porque a gente pensa assim, eu vou ser uma pessoa frutífera e essa coisa vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Mas na vida espiritual, na realidade, não funciona assim. Jesus disse aqui em João 15, ele diz assim, todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de acumular coisas. Nós temos muitos medos. E acumular coisas nos dá uma sensação de conforto. Eu não sei se você já viu na televisão os programas que falam de pessoas que têm uma doença mental. Eles são acumuladores, é assim que fala? E essa pessoa vive no meio do que para nós parece lixo. Mas quando você tenta tirar um só pedacinho de papel, a pessoa quase entra em pânico. Eu me lembro na igreja norte-americana, onde a gente era pastor, tinha um prédio que era da igreja, de apartamentos que a gente alugou para pessoas idosas. Era um bom lugar ao lado da igreja, eles poderiam participar da igreja facilmente. E tinha uma senhora lá que tinha essa doença. E quando ela finalmente faleceu, eu entrei naquele apartamento e, gente, literalmente, você não poderia nem andar. Ela tinha jornal, ela guardou todo o jornal de todo dia durante 7 ou 8 anos que ela morou naquele apartamento. Ela não jogava fora nada. E era uma coisa impressionante, eu nunca tinha visto nada igual. O ser humano, nós temos uma tendência de achar que o alvo da nossa vida é acumular feitos, diplomas, conquistas, e isso nos dá um certo conforto. Mas na realidade, uma vinha, usando a metáfora de Jesus, não é um lugar de acumular, é um lugar para viver, é um lugar para ser, é um lugar para contribuir, de repartir e confiar que dentro da videira tem uma vida que se renova, Você lembra quando aquele jovem rico veio falar com Jesus? E ele disse, mestre, o que eu preciso fazer para ser um dos seus discípulos? O que eu preciso fazer para fazer parte do seu grupo? E ele disse, guarde os mandamentos. Guarde todos os mandamentos. Ele fala, eu fiz isso desde a minha infância. Está vendo? Ele estava acumulando retidão. Ele estava acumulando feitos. Ele falou, tudo isso eu fiz. Entendeu? Para ele completou o mandamento como se fosse uma tarefa para completar, acumular e esquecer. Aí Jesus falou para ele,
Ah, falta para você uma coisa só. Vá e vende tudo que você tem. Dá para os pobres e siga-me. Por quê? Porque esse homem era um acumulador. Para ele, espiritualidade era uma conquista de matérias. Era uma conquista de teologia. Era uma conquista de retidão. Ele tinha muito orgulho dessa vida que ele conseguiu acumular. E o dinheiro dele era também uma prova que Deus gostava muito dele. Porque na cultura dos judeus daquele tempo, a pessoa rica era vista como alguém que Deus escolheu para abençoar muito. Então era um paradigma de acumular. Eu não sou contra pessoas ter casas ou ter lugar para viajar. Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, eu não sou capaz de julgar ninguém. Mas uma coisa que eu sei, que na espiritualidade o alvo não é acumular. O alvo é viver. E viver o amor de Deus momento a momento. E uma das coisas que Deus tem que fazer comigo e Deus tem que fazer com você é de vez em quando Ele tem que zerar você para reiniciar você num nível de vida mais ativa, mais bonita, mais frutífera. Mas como qualquer coisa que é bom para nós, às vezes dói. Eu e Pamela, nós passamos por uma poda em 2005. Eu era pastor da primeira igreja batista em West Hollywood, nos Estados Unidos, durante 18 anos. Era a igreja da minha infância. Era onde eu aceitei a Jesus. Sempre foi meu sonho ser pastor daquela igreja. Quando a gente veio ao Brasil em 1979, no avião, decolando em Miami, eu falei para a Pamela, a única coisa que eu não entendo é que eu achei que eu ia ser pastor da igreja aqui nos Estados Unidos. E Deus está me mandando para o Brasil. E coitado dela, ela pensou, finalmente estamos indo para o Brasil e agora ele está falando dessa igreja de novo. Ficamos aqui 8 anos e Deus nos levou de volta. A Pamela fala que ela voltar para lá era como arrancar dente. Ela não queria sair daqui. Entendeu? Porque ela foi criada aqui no Brasil. Mas para mim era um sonho realizado. Então passamos 18 anos lá. E na hora que a gente voltou para o Brasil, em 2005, o novo pastor que tomou meu lugar, ele era um jovem pastor, dinâmico, eu achei que era a pessoa perfeita. E literalmente, quando ele foi chamado para ser pastor, no dia que ele foi votado, a partir daquele momento, ele nos cortou. A igreja parou de nos apoiar, ninguém foi para o aeroporto com a gente no dia que a gente foi embora. Tinha problemas até na nossa família por causa disso. E foi terrível, foi terrível. Chegamos aqui no Brasil com o coração totalmente quebrado, mas fomos muito bem recebidos na PIB de São José dos Campos. Muito bem apoiado, mas hoje, mais de 7 anos depois, eu vejo claramente, e a Pamela também vejo claramente, foi uma poda. Porque Deus não queria que o ministério permanecer vivesse de uma ligação com os Estados Unidos. Ele queria que o ministério permanecer, que nunca existiu nos Estados Unidos, nascesse aqui, do zero. Mas para fazer isso, ele tinha que tirar de mim e da Pamela uma coisa na qual a gente investiu 18 anos. Nem recebemos nem placa que diz, obrigado pelo serviço feito. Entendeu? E passou 6 anos, eu não preguei naquela igreja. Não preguei. Aí agora no ano passado o relacionamento foi reiniciado porque um novo pastor veio e agora estamos bem na igreja de novo, a igreja está apoiando a gente financeiramente de novo, porque agora não tem ameaça, não
não vai atrapalhar o que Deus queria fazer. Então foi uma poda. Então tem hora na sua vida que Deus vai, se Ele vê essa tendência de acumular, crescendo em você, ou Ele quer que você dê mais fruto, mas maior quantidade de fruto, Ele tem que, de uma certa forma, fechar certos capítulos na sua vida, fechar aquilo e dar um reinício. É como no seu computador. De vez em quando o computador não funciona. É só meu computador. Acontece com você? E tem hora, não é? Que você tentou de tudo, a coisa não anda, e você tem que fazer o quê? Reiniciar. Tem que fazer um restart. Você fecha e abre tudo de novo, e o software agora está funcionando direitinho. Porque tem que dar um restart. Porque o seu computador fica cheio de coisas e sinais, e que eu não entendo de nada disso, mas só entendo que me frustra. E eu quero jogar fora e comprar novo. Mas não é necessário comprar novo. Normalmente é só reiniciar. Isso é poda. Agora, quem aqui já passou por uma dessas? Alguém? Tudo bem. Eu não gostei. Eu não recomendo como uma dor agradável, mas agora com as perspectivas de tempo, que ajuda bastante, eu vejo a mão de Deus nisso. Então, essa aula é sobre essa questão da poda. Então, espero que você possa tirar disso alguma coisa que pode ajudar você, ou talvez ajudar você com alguém que está passando por uma poda. O cristão brasileiro, também o cristão norte-americano, nós temos uma tendência de achar que quando coisa não está dando certo na nossa mente, que Deus parou de trabalhar. Mas tem hora que o que parece que é um erro, que não está dando certo, faz parte de um plano que Ele tem. Mas a gente não vê isso na hora. Então é uma questão de ficar quieto e realmente esperar em Deus. Então vamos em frente aqui com algumas coisas. Leia comigo essa declaração. Deus está presente na vida de todas as pessoas no mundo. Muito importante a gente entender que nenhum ser humano está vivendo longe da presença de Deus. A Bíblia fala claramente em Atos 17, versículo 24 a 28, nos últimos versículos ele fala assim: pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de você, também somos descendência dele. É um erro, é um paradigma errado pensar que aquela pessoa lá fora, pagã, aquela pessoa mundana, aquela pessoa que tem uma religião esquisita, você pensa, ela está longe de Deus. Bom, eu entendo que você quer dizer, ela não fez conexão com Deus. Mas você tem que compreender que Deus não está longe de nenhum ser humano, porque o ser humano vive, se move e existe na presença de Deus. Todo ser humano que entra no mundo é uma pessoa que tem uma certa quantia, ou quantidade, não sei, quantidade de luz. Qual a palavra certa? Quantidade de luz divina. Quer dizer, a pessoa... O autor Mike Wells falou assim, ele deu um seminário aqui, ele falou assim, o Sermão da Montanha está escrito no DNA do ser humano. Ele disse que qualquer ser humano, lendo o Sermão da Montanha, alguma coisa dentro dele diz, isso aqui é verdade. Eu creio nisso. Eu creio que qualquer pessoa no planeta, qualquer pessoa no mundo, ela sabe que existe obra boa e obra má. Ela sabe que existe luz e existe trevas. E João 3 fala que a condenação é que as pessoas preferem viver nas trevas em vez de sair da luz, entrar na luz, porque suas obras são más. Então eu queria corrigir
uma ideia que nós temos às vezes. Quando você está falando com pessoas sobre Jesus, quando você fala com pessoas sobre a vontade de Deus, tem alguma coisa dentro dela que entende. Você não está começando do zero. Tem alguma coisa no ser humano que Deus colocou lá e ela sabe. E ela pode ouvir você e entender você. Então, isso leva a gente a meditar nessa questão. Eu não gosto de ver nem essa imagem, mas acontece. Ele não quer que a gente fique doente como acumulador. Ele quer que a gente vive e dá muito fruto. É uma coisa muito linda. Então, primeiro fato, Deus está envolvido com todas as vidas humanas porque Ele está buscando uma conexão. Naquele versículo que eu li de Atos 17, diz assim outra coisa aqui no versículo. Diz assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, eu adoro essa palavra, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus está fazendo tudo para que a pessoa lá fora, que não tem Jesus ainda, possa tocar em Jesus. E a gente faz parte desse plano. Seu ministério principal é simplesmente ser você. Seu ministério principal é simplesmente ser um ramo. A Pamela fala muito, ela está querendo simplesmente ser um ramo Pamela. Entendeu? Agora, quando eu casei com ela, eu queria refazê-la em outra coisa. Acho que todo marido olha a mulher assim como um projeto que ele tem que consertar. Entendeu? Então, ela está bem, mas alguns ajustes aqui, a gente dá um jeito nela. Então, e a Pamela, ela não recebe bem esse tipo de pensamento. Então, ela insistiu em ser Pamela. Agora, depois de 41 anos de casados, eu desisti. A melhor Pamela é a Pamela que Deus me deu. Entendeu? Então ela está sendo um ramo. E a maior parte do ministério da Pamela é em particular. Ela não é uma pessoa pública. Ela prefere que até eu parasse de falar dela agora mesmo. Mas ela é um bom exemplo, então eu uso ela muito. Então, seu ministério principal é estar presente. E a maior impacto divino é a presença de Deus. Só estar presente. A gente tem que falar assim, não, nós temos que construir isso, fazer aquilo. Tudo bem, nós construímos esse lindo lugar. Eu adoro entrar aqui. Foi um projeto feito com muito cuidado. A gente fez doação de dinheiro para ter esse ambiente, o Recanto permanecer. Glória a Deus por isso. Mas, na realidade, o que acontece aqui, esse prédio é simplesmente um prédio. O que é importante é que você tenha um contato com Deus. Se esse prédio ajudar, glória a Deus. Se não ajudar, pode derrubar. Isso não é a essência da coisa. Então, Deus está presente. Então, seu primeiro ministério não é acumular coisas no nome de Deus. Seu primeiro ministério é você ser uma pessoa curada, uma pessoa restaurada, uma pessoa viva em Jesus. Então, agora, eu sei que alguns de vocês, como eu, como a Pamela, passaram por fases na sua vida onde Deus usou você publicamente de uma forma muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas não pense que as fases quietas não são fases fortes. Tome cuidado com essa ideia e que eu fui muito usado no passado, mas não estou sendo usado tanto hoje, porque seu ministério literalmente é ser você. É ser você. Isso é muito importante, porque um dia você tem um título e no dia seguinte você não tem um título. Um dia todo mundo liga para seu celular e no dia seguinte ninguém liga para seu celular. Entendeu? Então, se você achar que você é importante porque você é diretor disso, pastor disso, Deus vai podar você.
Você vai ter fases quietos. É um inverno onde ele vai trabalhando com você. Então, a presença de Deus é a coisa mais importante na sua vida. Tem que aprender a curtir a presença de Deus. Agora, eu estou falando para mim mais do que para vocês, porque eu sou uma pessoa super ativa. Eu sou uma pessoa realizadora. Eu sou uma pessoa que gosta de ver coisa acontecer. E momentos quietos, para mim, não são fáceis. Eu gosto de ação. Mas também eu preciso desses momentos quietos também na minha vida. E Deus poda, às vezes, por essa razão. A poda é um envolvimento mais íntimo com Deus, que Deus tem com aqueles que já fizeram a conexão com a videira e o agricultor. É muito importante que quando você se torna discípulo de Jesus, que o que muda, talvez mais do que qualquer outra coisa, é essa questão da intimidade que você pode ter com Deus. É muito comum alguém falar, olha, eu tive uma experiência com Deus e eu parei de fumar. Eu tive uma experiência de Deus e eu mudei isso. Eu tive uma experiência de Deus e eu conquistei isso. Tudo bem, mas a coisa mais importante, Jesus descreve em João 17 com essas palavras, é ser um com Deus. A coisa mais linda na vida espiritual não é aquela conquista durante o culto. Literalmente, é aquele momento sozinho com Deus. Aquele momento de intimidade com Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu acho que vocês já passaram por isso. É uma coisa que pega a gente quase de surpresa. Você está andando e um bem-estar cai sobre você. Uma sensação de paz, uma sensação de o mundo realmente é você vê cores diferentes, você vê pôr do sol diferente, você é um bem-estar. Quem já passou por esse tipo de momento? Eu acho que uma das coisas mais lindas, isso é Deus dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. A gente corre tanto que a gente não tem tempo para isso também, né? E eu estou falando para mim agora, porque é um vício meu correr e de trabalhar tanto. A Pamela brinca comigo sempre que aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu sempre fui pescar, nos Estados Unidos eu sempre fui jogar golfe. Aqui eu não faço nada disso. E aqui, quando eu estou aqui, eu corro. Então, eu não tenho apreciado tanto o tempo a sós, como eu deveria fazer aqui. É uma disciplina espiritual na vida da gente. Eu sempre acho que todos os acertos do passado irão comigo para o futuro. Deus nem sempre concorda e cortará aquilo que não revelar o fruto desejado na minha vida. Uma coisa aqui no Brasil que nós não temos nos Estados Unidos é frentista no posto de gasolina. Se você viajar para os Estados Unidos, prepare-se. Ninguém vai limpar a janela do seu carro, ninguém vai colocar combustível no seu carro. Você tem seu cartão de crédito e suas próprias mãos, e você vai fazer tudo, porque eles não pagam mais esse pessoal. Então eu adoro esse pessoal. Eu sempre dou gorjeta para eles, porque eu aprecio o que eles fazem. Mas uma coisa que é muito interessante, tem esse hábito aqui no Brasil, que alguém chega num carro grande, alguém chega e a pessoa me dá doutorado. Oi, doutor, tudo bem? Doutor, então, eu recebo doutorado honorário, assim que fala. Então, eu não mereço, mas eles me dão, entendeu? Então, a gente gosta dessa coisa de acumular títulos, conquistas, identidade. Eu sou fulano que realmente conseguiu, eu fiz tudo certo, eu tenho tudo isso. Agora, Deus não liga para essas coisas. Deus está medindo a qualidade do seu amor. Ele não está medindo quantos diplomas você conquistou. Mais uma vez, eu não sou contra esse caminho, mas eu estou dizendo, Ele vai curar você disso. Então, eu tenho uma tendência de querer que todo mundo saiba a minha caminhada de sucesso.
E Deus está preocupado com a qualidade do meu amor neste momento. É muito comum, você fala com pastores, que a primeira coisa que o pastor quer falar é sobre as conquistas do ministério dele. E eu brinco com eles um pouco, porque eu conheço pastores. Aí eles começam a falar, 10 aceitaram a Jesus na semana passada, batizamos 40 pessoas nessa data, a gente construiu esse prédio assim, e eu deixo eles falar, e eu sou mais velho, eu consigo fazer isso hoje. Aí eu falei, e seu tempo devocional com Jesus hoje, Mar, como foi? E normalmente eu pego eles. Eu pego eles. Jesus falou o que para você recentemente? E eu pego eles. Por quê? Porque eu já fiz exatamente o que eles estão fazendo. Eu já falei da mesma forma. Eu não sou contra essas conquistas. Eu quero celebrar. Mas tem hora que você tem que entender que Deus não está usando essa medida. É Ele que dá o fruto, não você. Você lembra quando Paulo disse, não sou... Quem é Paulo? Quem é Apolo? É Deus que faz tudo. Pare de pensar em você. Agora, a poda faz parte disso. Ele está nos curando. Segunda coisa aqui, a dor da poda é diferente da dor da disciplina espiritual. A dor da poda é aquela dor, depois que damos fruto bom, é uma dor que nos surpreende. Tem dor que a gente sabe que a gente merece. Por exemplo, se eu jogar futebol, aqui embaixo, eu sei que eu vou sofrer dor durante 2 semanas depois. As minhas pernas vão doer. Já passou a minha fase de jogar. Mas se eu entrar num jogo lá embaixo, eu já sei que não vai me surpreender, que eu não vou poder andar amanhã. Agora, a dor da poda, sendo que segue uma fase de abundância e fruto, choca a gente. Então, se você receber uma dor na sua vida que surpreende, em vez de pensar, eu errei, eu pequei, talvez você deve pensar assim, Deus gostou. Ele gostou muito. Então Ele quer me zerar. Eu vou ficar com 0, porque Ele vai reiniciar a coisa e fazer de novo. Mais uma vez, quem já passou por isso? Eu quero só que você veja que todo crente passa por isso. Ninguém escapa desse ato de Deus zerar a gente. Outra coisa, o instrumento da poda às vezes surpreende. Deus usa aquilo que faz o corte permanente. Aquele pastor que nos eliminou da igreja lá nos Estados Unidos era instrumento nas mãos de Deus. Deus poderia ter parado ele, mas não parou ele. E que ele fez o corte permanente, ele fez. Alguém escreveu um livro uma vez, eu não sei se esse livro existe em português, e o título foi Crucificado por Crentes. e o autor disse que a maioria das vezes Deus usa crentes para podar a gente. Alguém que você ajudou, alguém que você amou, alguém que você apoiou. Deus usa aquela pessoa para fechar uma área na sua vida. E eu, depois de todos esses anos como crente, eu digo para vocês, raramente Deus tem usado para me podar descrente. Ele levanta um abençoado crente que me corta. Entendeu? Eu não entendo. Eu vou perguntar para o Senhor quando eu chego lá, por que Ele faz isso? Mas que Ele faz, Ele faz. E eu tenho certeza que eu tenho cortado pessoas também. Eu tenho ofendido pessoas que eu não deveria ter ofendido também. Então, se alguém ouvir essa mensagem, Carlos, Deus usou para você para me podar também. A poda focaliza a minha atenção de volta para a videira e tira a minha atenção do futuro. Aí também do fruto do passado, quer dizer, do fruto do passado. Deus tem... Você lembra que a gente começou assim no curso falando o que ganha sua atenção, ganha você. Então, quando você começa a acumular feitos espirituais, conquistas espirituais, o que está ganhando a sua atenção?
o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu faço. Aí Deus tem que dizer, vem cá, filho. Vamos lembrar de onde vêm essas coisas. Vem cá, filha. Vamos olhar um pouco como é que Deus faz isso. Então, eu não posso saber exatamente o que é uma poda na sua vida, mas eu acho que eu consigo saber o que é uma poda na minha vida. Eu não preciso julgar você, mas eu tenho que compreender o que Deus está fazendo comigo. A poda me lembra que o alvo do discipulado não é acumular, mas viver na abundância do zero com Deus. Agora, toda a igreja onde eu era pastor tinha um tipo de cristão que era um acumulador. E esse cristão guardava a história da igreja. E se eu mudasse o púlpito 6 centímetros numa direção diferente, ele falou, não, o primeiro pastor fundador da igreja gostava desse púlpito aqui. Olha, esse piano há 25 anos está nesse lugar, não pode mexer com isso. Então, esse tipo de cristão é dor de cabeça para o pastor, porque ela vive como se fosse a história da igreja, uma coisa que você não pode mexer, essas coisas que são símbolos do mover de Deus. E ela dá muito trabalho para um pastor. Então, eu sei que Deus tem que tirar de mim essa tendência de viver no passado. Por exemplo, não é fácil ver toda essa energia que esses jovens que estão aqui têm. Eu estou com ciúmes. Entendeu? Porque eles têm toda a energia que eu tinha no passado. E é muito fácil eu olhar e não entender que Deus vai me dar, para essa fase na minha vida, a energia que eu preciso para cercá-los nessa fase na minha vida. E Ele está fazendo com eles. Agora, eu poderia falar para eles, e eu falo isso para Natan e os outros aí, às vezes, eu não gosto da sua música. E daí? Porque eu gosto de vocês, não gosto da sua música. É assim que eu falo. Então, Deus me poda para eu poder aceitar essas mudanças na minha vida. Senão eu me torno aquele homem que sempre está falando como foi no passado. Porque o que é importante não é o passado, o que é importante é Jesus neste momento. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a poda ajuda com isso, né? A poda nos lembra onde fica a fonte. A poda nos lembra onde fica a fonte. Uma das coisas que eu descobri durante a poda que nós passamos, eu e Pamela, você sempre sabe, na hora de uma poda, quem realmente ama você. É muito interessante, porque a pessoa que realmente ama você, ela não para de amar você. Ela talvez não concorde com o que você fez, ou para onde você foi, mas ela continua sendo sua amiga, seu amigo, seu parente. Eu sempre fico surpreendido quando pessoas têm relacionamentos e amizades e uma pessoa muda alguma coisa e ela pensa que tem que eliminar a amizade. Não, a amizade pode sobreviver a essas mudanças. Então, a fonte é Jesus. Se você ler a história de Jó, é a história de uma poda. Agora, eu não estou orando que ninguém aqui passe pela história de Jó, porque foi uma poda. Eu não sei se alguém jamais passou por uma poda mais profunda do que a poda de Jó. E a coisa que eu achei mais interessante é que nem os amigos entenderam o que estava acontecendo com ele. A esposa não entendeu o que estava acontecendo. Todo mundo achou que Jó tinha feito uma coisa errada. Todo mundo achou que Deus tinha abandonado Jó. Mas se você ler o livro de Jó, no fim do livro, é uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que Deus trouxe de volta para Jó
abundância na vida dele, não eram os mesmos filhos, eram outros filhos, não era a mesma riqueza, era uma outra riqueza. Mas falou assim, foi quando ele perdoou os amigos, orando por eles. Então, eu descobri, eu e Pamela, que a poda que aconteceu conosco era necessário, literalmente, perdoar até quem nos podou. E até hoje eu oro pelo pastor que nos cortou. Por quê? Porque eu não quero acumular também a mágoa da poda. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado, ou eu ando com as mágoas como acumulador, eu ando acumulando mágoas. E isso é perigoso. Você tem que tomar muito cuidado com essa coisa de acumular também mágoas na vida. Senão, de repente, você perde toda a energia da vida. E a poda leva você de volta para Jesus, onde você pode perdoar, onde fica a fonte. A fé, quando nós temos fé, a fé sempre produz ações de amor, mas no fim sempre diremos, fiz o que fiz pela graça de Deus. Eu acho que quando chegamos na presença de Jesus um dia, e a nossa vida é avaliada, a gente não vai chegar na presença de Jesus carregando nosso currículo. Nós vamos chegar lá carregando a história das igrejas que eu liderei. A gente vai chegar na presença deles simplesmente dizendo, não fui eu, foi o Senhor. Obrigado por me incluir no seu trabalho. Obrigado que o Senhor me deu essa oportunidade. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de achar que a vida espiritual é acumular. Não é, é ser. É ser, literalmente, é ser você. Eu estou falando, eu conheço a história de muita gente aqui nesta sala. E eu conheço muitos de vocês que tinham fases públicas bem fortes no ministério. E agora vocês estão passando por uma fase quieta. Agora, tome cuidado nessa fase. Eu estou pregando para mim mesmo agora mesmo. Não é teoria, não é aula só de informação. Eu estou dizendo que na minha formação espiritual, às vezes, menos é mais. Entendeu? Menos é mais. Agora, e também não acumule feridas não resolvidas. Perdoa as pessoas. Coloque elas nas mãos de Deus. Se for necessário, crie uma lista. Sabe que no meu diário de oração que eu uso, eu tenho uma lista de inimigos. Inimigo é fácil você identificar. Alguém que não quer ver você bem. Alguém que não quer ver você feliz. Alguém que sua infelicidade, ele gosta de ouvir notícia que você ficou mais infeliz ainda. Eu oro por essas pessoas. Eu oro por elas. Agora, tem algumas orações no Velho Testamento e são duros, não são? Mate os meus inimigos e coloque eles... Eu não sei se eu entendo essas orações ainda, mas eu tenho esse desejo de orar assim também. Mas Jesus elevou um pouco a coisa, eu acho. Ele diz, abençoe os seus inimigos, né? Abençoe os inimigos. É difícil isso, mas é parte do processo da poda e a restauração da sua vida interior. Também a poda me permite voltar a receber tudo da videira. Vamos fazer uma experiência agora neste momento aqui que temos. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria que você aceitasse esse momento como um momento sagrado. E eu queria que você, neste momento, perdoasse no seu coração a uma pessoa ou pessoas que machucaram você. Deixa a poda funcionar. Deixa Jesus eliminar isso em você. Permita que Ele livre você
da mágoa da ferida. Agora, neste momento, beba diretamente da fonte que é Jesus em você neste momento. Recebe esse momento como uma dádiva de Deus. Alegra-se neste momento. Abre seu coração para Ele encher sua vida interior com a luz dEle, com a água de vida. E permita que a poda que Deus permitiu terminar bem. Agora diga para Jesus: seja feita a tua vontade na minha vida. Você capturou esse momento? Você sente o alívio? Você sente a libertação? Agora, talvez você vai ter que repetir isso várias vezes, porque as memórias voltam. Mas todo dia, começa o dia assim, zerado, em dia, com Jesus. E peça que Ele dê para você o caminho certo para você na sua vida. Amém? É muito importante. E eu termino com esse pensamento, que a poda do agricultor é um ato de amor. Agora, todo pai que já criou filhos sabe que tem hora que seu filho não entende porque você fez o que você fez. O choque no seu olhar fala muito, né? Eu me lembro tantas vezes tendo que dizer não para os nossos filhos. E sempre eles falam a mesma coisa. Mas pai, as outras crianças na escola fazem. Mas pai, o outro tem carro. Mas pai, o outro pode ficar fora lá na rua até meia-noite. E eu sempre falando para eles, não, não. Hoje eles são pais de filhos adolescentes. Os nossos filhos estão chegando nessa fase. Eu estou gostando. Eu estou adorando. Eu acho que Deus é justo, porque agora, tá vendo? Agora, eu acho que eles acham que eu sou muito mais inteligente hoje do que eu era no tempo deles, entendeu? Agora eles estão vendo, isso não é fácil. Imagine o que Deus deve pensar da gente. Quando Ele poda, quando Ele vê a nossa reação, quando Ele vê a nossa lágrima. Mas Ele sabe que depois isso vai dar um fruto bom. Vai dar um fruto bom. Então, eu quero encorajá-los. Quando vem dor na sua vida, não automaticamente, não entra naquela coisa, eu errei, eu fiz algo errado. Né? Considere, talvez o que está acontecendo é Deus dando um reinício para você, para uma fase onde você vai ser mais você do que nunca. Você vai ser a pessoa que Ele quer que você seja. Agora, eu falando isso, dentro de mim ainda tem essa coisa. Por favor, não faz essa poda de novo. Entendeu? Porque dói mesmo. Mas ainda assim eu sei que faz parte do amor dEle e faz parte de fazer parte da vinha de Deus e faz parte dEle desenvolver em mim o que Ele quer. Então eu termino mais uma vez falando que seu maior ministério é você ser você. Seu maior ministério não é seu título. E as pessoas que vão lembrar mais de você vão ser pessoas que acabaram conhecendo você mesmo. Então eu quero encorajá-los a aceitar a mão do agricultor se ele podar você. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que vocês ou já passaram por isso, ou estão passando por isso, ou vocês vão passar por isso. E eu digo para você, você vai sobreviver. Ele não cortou você, Ele podou você. Entendeu? Ele não vai cortar você. Ele vai trabalhar você. Ele vai me trabalhar também. Então vamos orar?